Olá, minha galerinha, meus irmãos, meus amigos do canal Provando a Existência de Deus, Dons, Unção e Poder. Eu tinha falado aí no vídeo passado que ia falar um pouco das experiências que eu já tive com Deus, e eu até pedi para você comentar as experiências que você já teve através da leitura da Bíblia, através de buscar a Deus lendo a Bíblia e orando, falando com Deus. Uma das experiências que eu tive com Deus principalmente em sonho, né? Deus falando comigo. Foi uma vez que eu sonhei que Deus aparecia para mim e ele dizia para mim que ele ia me dar dons, né? Que ele ia me dar dons de curar pessoas e dons de saber o futuro das pessoas, entre aspas. Quando ele quisesse falar alguma coisa, ele dizia para mim e eu falava o futuro para as pessoas, algo que poderia acontecer no futuro com a pessoa, sendo bom ou sendo ruim. Foi isso que aconteceu. E em 2008 foi esse sonho que eu tive, mais ou menos 2009, 2008. E aí depois que eu tive esses sonhos, eu já tinha desejo, porque assim, lá em Coríntios capítulo 12, livro de Coríntios capítulo 12, fala sobre dons, que são capacidades que Deus dá aos crentes ou aquele que buscam a Ele. Deus dá a capacidade de curar pessoas, Deus dá a capacidade de revelar o futuro que vai acontecer, algo bom. Deus, ele dá dons de pregar a palavra com eloquência, de pregar a palavra com conhecimento além daquele conhecimento que a gente estuda, que é os dons de conhecimento. Deus dá dons de discernir espíritos e várias coisas que existem na Bíblia, que o crente ele pode receber ao buscar a Deus, né? E eu tive esse sonho ainda em 2009, 2008, Deus falando para mim que apareceu um senhor de idade e perguntava nesse sonho se ele era Deus, e ele dizia que era Deus, e ele falou muitas outras coisas aqui que também estava acontecendo na minha vida já, geralmente na minha vida, sabe? Algumas coisas que estavam acontecendo. E ele disse para mim que estava acontecendo aquilo tudo porque ele permitia, e houve uma conversa nesse sonho, entre muitos outros sonhos que eu já tive com Deus, sonhar com Deus. E depois de 2009 eu comecei a buscar, eu comecei a me dedicar em ler a Bíblia, em orar e vir para lugares assim, né, isolado, ficar em meditação com Deus. E em 2010 eu fui pregar numa certa igreja em uma cidade aqui perto, na cidade de Teresina. E a primeira vez que eu falei uma coisa, Deus falou para mim falar que existia uma pessoa no local que estava com um problema muito sério nas pernas. E quando eu falei né, no microfone que havia uma pessoa lá que estava com um problema muito sério nas pernas, existia uma senhora, mais ou menos 70 anos de idade ou 60 anos de idade, sentada na cadeira, bem no fundo da igreja onde eu não tinha visto ela. E foi assim uma das primeiras vezes que eu comecei, né, que assim, eu comecei a ter experiências com Deus. A ter experiências com Deus. Mas tem muitas experiências que não tem como eu falar assim, mas eu quero estar falando com mais detalhes. E assim, uma das mais experiências que eu já tive com Deus, que até hoje ainda eu fico tentando entender, mas é difícil de entender, é a questão de Deus. Quando Deus falou para mim que ia me dar essa capacidade de ver o futuro,
das pessoas, mas não é tipo assim, eu vou olhar para uma pessoa e vou saber o futuro dela. Não funciona assim, funciona exatamente de acordo com a vontade dele. É de ver, é sempre tipo, muitas vezes eu vou dar minhas palestras, né, que a gente chama de pregação na igreja, e muitas vezes acontece de isso acontecer. É questão de eu estar lá falando e tal, falando a Bíblia, e de repente eu olho para uma pessoa, de repente eu consigo ver o futuro dela, o futuro do que vai acontecer, de algo ou o que está acontecendo com ela e ninguém sabe. Caso de doença, ou caso de acidente, ou casos de algum problema que ela vai passar, ou alguma coisa assim. E aconteceu muitas vezes de pessoas chegarem e falar para mim, mas irmão, você lembra daquele dia que você falou aquilo que Deus falou para você que ia acontecer? Pois é, depois de tantos anos aconteceu. Depois de um ano aconteceu, depois de 2 anos aconteceu. E muitas outras coisas sempre vem acontecendo. E isso é uma experiência muito forte. Porque é você falar alguma coisa, é você assim. Imagina você estar no meio de um pessoal, aí de repente você olha para algumas pessoas e você de uma forma sobrenatural você sente aquele impulso. Então você consegue enxergar o futuro daquela pessoa, sem que aquela pessoa nem imagine o que vai acontecer com ela. E isso é uma das experiências que, através de orar, através de meditação, em lugares assim, isolado, foi que Deus, ele tem me aperfeiçoado. Não, isso não é um mérito, não é uma capacidade minha, como existem muitos outros irmãos que eu conheço também, pastores, que têm os dons do Espírito Santo na vida e são utilizados para edificação da obra de Deus, né, da igreja. Então, assim, ter experiências com Deus é muito importante quando o crente tem experiências com Deus na sua vida, porque as experiências ela traz é como se a experiência fosse uma carga para nossa fé. Quando nós temos experiências com Deus, é como se a nossa fé estivesse recebendo uma bateria, por exemplo, estivesse sendo carregada. E as experiências que nós temos com Deus durante a nossa vida, elas são uma base para o chamado de Deus na vida do homem, né? Uma vida. Às vezes muita gente está dentro da igreja, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas nunca tiveram experiências com Deus. Só estão ali mesmo, às vezes, por causa da liturgia ou por causa da tradição, né? De estarem indo à igreja, mas elas nunca tiveram um contato com Deus. Creem em Deus, têm fé em Deus, mas nunca tiveram um contato assim com Deus, né? E isso, quando você tem um contato com Deus, aí é outra coisa. Aí você descobre que realmente Deus, ele existe em algum lugar na terra, em algum lugar no céu, em algum lugar. Porque a Bíblia diz que ele é onipresente, Deus é onipresente, Deus está presente em todo lugar. Deus está aqui, Deus está a 1 milhão de quilômetros daqui. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo e pode tudo. Então, quando nós temos experiências com Deus, nós descobrimos que Deus existe, que realmente Deus é. Deus realmente é. Não é só simplesmente o que está aqui na Bíblia falando. Quando você consegue buscar, quando você consegue fazer de acordo com o que a palavra diz, e Deus chega para você e você consegue falar com Deus e Deus consegue falar com você, é outra coisa, gente. É uma das coisas que o crente, quem busca a Deus, precisa ter experiência. E muitas vezes a pessoa está indo para a igreja
tá dentro de uma igreja, né? Independente de qual seja a denominação. Às vezes ela tá na igreja porque alguém chamou ela, por amizade, ou porque não tem nada para fazer no fim de semana, ela vai para a igreja. Às vezes não tem nada para fazer no dia de domingo, ela vai para a igreja. Ou alguém convida ela e ela começa a ir para a igreja. E é diferente porque a pessoa ela tem que, quando você busca a Deus de todo o coração, de toda a alma, você vai ter uma experiência com Deus. Deus ele vai se apresentar para você e dizer a vontade dele para você. Muitas vezes eu sonhava com Deus e eu acordava chorando pela madrugada, de tão forte a experiência que era em sonho. E muitas vezes Deus fala comigo, Deus fala com outras pessoas, com aqueles que buscam a Ele. Deus fala na nossa consciência. Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor, de um louvor. Deus fala através da nossa consciência. É você estar aqui, de repente vem aquela voz na sua consciência, que não tem como eu explicar para você, não tem como eu lhe dizer como é que Deus fala. Eu só sei que Ele fala na nossa mente, na nossa consciência. E quando Ele fala é diferente de qualquer outra voz. É uma voz, é algo positivo, é algo que realmente acontece. Realmente acontece. E quando nós conseguimos ter uma infinita graça, termos esse relacionamento com Deus, então sempre é o futuro, sabe, as coisas futuras, vamos dizer assim, o sobrenatural, ele se torna comum na vida daqueles que buscam a Deus, procuram obedecer a palavra, porque não é fácil obedecer o que a Bíblia diz, é muito difícil, porque ela vai de contra a nossa vontade. Nós queremos isso, nós queremos uma coisa, e a Bíblia diz para a gente fazer ao contrário do que a gente quer. Então você fica lutando contra você fica lutando contra a sua carne, você fica lutando contra muitas outras coisas que a gente não consegue ver com esses olhos, né, de carne, com nossos olhos de carne. Mas quando você começa a buscar a Deus, se entregar a Deus, o mundo espiritual começa a se abrir para você. E só precisa uma coisa, você só precisa ter uma experiência com Deus. Você não precisa de muita não, só uma. Se você buscar a Deus, e se Deus aparecer para você, ou em sonho, ou usando alguém, de alguma forma, a experiência que você tiver com Deus, essa você vai realmente começar a compreender as coisas. E muitas vezes eu ia fazer visita e na casa das pessoas que geralmente me convidam para fazer visita em suas casas, aqui em outras cidades, aliás, em outras cidades. E acontecer muitas vezes de eu estar ali naquela reunião e eu conseguir ver coisas que, tipo, doenças que a pessoa tem, sem que a pessoa já tenha falado para a família. Como aconteceu uma vez, num caso, que eu fui na casa fazer a visita e a pessoa estava com gordura no sangue. Só que ela foi no médico e não tinha dito para a família. E no momento da reunião, eu vi que ela estava com gordura no sangue, que ela estava passando por um problema. E no momento que eu falei ali, ela se espantou, porque ela não tinha falado para ninguém. Não tinha falado para ninguém. Mas ali foi de uma forma que não foi só questão de dizer que ela estava com esse problema, aconteceu outras coisas. Porque fica meio difícil falar isso, sabe, falar essas coisas assim, porque existe tem que existir tipo assim, é meio complicado explicar essas coisas assim,
Porque não tem como eu falar as palavras, não tem palavras para mim poder explicar como que acontece isso, como que a pessoa sabe isso. Em questões de curar pessoas, às vezes a gente vê na televisão aquelas, né, curas na televisão, mas muitas vezes ali é verdade, é real. Porque comigo já aconteceu também, de eu estar determinando doenças e elas irem embora das pessoas, sem precisar fazer nada, tomar remédio, sem nada, vai embora, some, desaparece. Mas acontece que na televisão existe a questão do show, né? Tem que ter o show, todo aquele negócio para poder atrair as pessoas. E as pessoas são encantadas para irem, e muitas vezes eles querem um dinheiro, eles querem algo em troca, mas e acontece isso. Então, gente, eu queria falar um pouco disso, sabe? Das experiências que eu já tive com Deus. Eu ainda não falei tudo, mas eu falei uma parte, um pouquinho do que acontece. Porque ser crente não é só estar dentro da igreja. Ser crente não é só carregar a Bíblia debaixo do braço. Ser crente é mais do que estar dentro da igreja. É de fato você ter contato com o próprio Deus. Através de Jesus que nos dá acesso a Deus. Através de Jesus conseguimos ter acesso a Deus e se comunicar com Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma que a gente não consegue explicar. Como a gente consegue, como isso acontece, não é uma matemática, sabe? Não tem um cálculo, vou fazer isso, vou fazer isso. É uma coisa assim, que você começa a entrar e você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai acontecer com você. Como aconteceu comigo, como eu via que acontecia com outro, eu não sabia que acontecia comigo e aconteceu, e tem acontecido. Então, gente, eu vou ter que finalizar o vídeo porque já está escurecendo, tá? Fiquem aí a boa noite, tá bom? E busque a Deus, tá? Porque as experiências que a gente tem com Deus é isso que permanece na nossa vida. Bom, é o que vai permanecer na nossa vida, de busca a Deus, de intimidade com Deus, de comunhão, de relacionamento com Deus. Eu digo que a oração não é você falar com Deus. A oração verdadeira é aquela que Deus fala com você. Quando você consegue isso, então a sua vida espiritual, o mundo espiritual, ele vai se abrir para você, tá bom? Então fiquem na paz, já está escurecendo, já vou desligar aqui o vídeo, tá bom, gente? Então, tchau, tchau.